Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 5 de dezembro. Que bom iniciarmos mais uma semana juntos. E para você, mais uma vez, um feliz ano de 2026. A palavra de hoje é do Evangelho de Mateus, no 4º capítulo. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galileia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galileia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galileia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje, mais do que revelar um conteúdo, ele revela o modo de Deus agir na história de cada um de nós. Vamos entender melhor. João Batista, logo após ter batizado Jesus, ele é preso. E justamente nesse momento da prisão de João Batista, que Jesus se desloca para a região da Galileia, que fica ao norte do país, e ali inicia o seu ministério, a sua pregação, o anúncio do reino de Deus. Galileia, diferente do tempo de hoje, era literalmente a periferia de Israel. Era distante do centro religioso, do centro político, do centro simbólico do país. E tudo indicava que Jesus deveria começar justamente por Jerusalém, que era a capital, era o lugar onde estava o templo, era o espaço do reconhecimento, o centro político, religioso, o centro das decisões da nação. Mas não, ele começa por aquilo que era desprezado. Aqui há uma revelação preciosa que diz respeito à nossa relação com Deus. Deus, ele não inicia o seu projeto de salvação pelo centro, mas pelas bordas, pelas margens da nossa própria vida. Não por aquilo que está resolvido, mas por aquilo que carrega fragilidade, ambiguidade, por aquilo que carrega tensão. E veja se nós não somos marcados por tudo isso. E tem mais. Jesus não apenas começa pela Galileia. A palavra diz que ele decide morar ali. Isso é muito significativo. Eu vou repetir. Jesus não apenas decide iniciar o seu ministério pela periferia do país, mas muito mais do que isto. Ele decide habitá-la. Morar é assumir, é compartilhar o risco, é assumir o peso, as contradições do lugar. Ao escolher a Galileia como morada, Jesus mostra que Deus não salva à distância. Ele entra, ele permanece, ele convive. É por isso que a Galileia deixa de ser apenas um espaço geográfico e se torna um lugar existencial. A Galileia, ela simboliza as bordas da nossa própria vida. Aquilo que não é bonito, aquilo que não está claro, aquilo que não está bem resolvido, mas é tão nosso. Pode ser banal, mas é tão nossa vida. E Deus deseja habitar justamente esses espaços que muitas vezes nós apenas toleramos, mas que são tão nossos e dizem tão respeito à nossa vida. E é justamente nesse espaço de periferia, de fragilidade humana que Jesus proclama: convertei-vos. Converter-se não é mudar a fachada da vida, é permitir que Deus mude o endereço interior. A conversão acontece quando nós deixamos Deus morar onde sempre evitamos entrar. E muitas vezes o que governa as nossas escolhas não são decisões maduras, mas são feridas antigas, são carências não cuidadas, são medos nunca enfrentados. Jesus, ele começa por aí, porque o reino de Deus também se realiza quando essas periferias interiores, elas deixam de ser território esquecido ou ignorado por nós e passam a ser lugar de encontro. Qual lugar de encontro? As nossas periferias, as bordas da nossa existência. Deus decide habitar esses lugares para lá nos encontrar, nos curar e salvar. E esse é o grande ensinamento do Evangelho de hoje. Deus não nos transforma corrigindo apenas o que está errado, mas assumindo aquilo que está ferido.
Ele não começa por aquilo que é forte, mas por aquilo que é vulnerável em nós. Enquanto nós tentamos esconder as nossas Galileias, Deus escolhe habitá-las. Por isso tanta gente segue Jesus, não porque lhe ofereça respostas fáceis, mas porque oferece integração interior. E daí fica a pergunta que atravessa o texto para mim e para você. Onde Deus está tentando morar na nossa vida? Enquanto tentamos esconder as nossas Galileias, Deus escolhe habitá-las. E quando Ele faz morada, aquilo que era margem deixa de ser ferida e se torna lugar de conversão e de vida nova, porque lá, nas periferias e bordas da nossa vida, Deus escolhe habitar para nos transformar, nos curar e nos converter. O ensino mais desconcertante da palavra de hoje talvez seja este. A Galileia não simboliza apenas a periferia. Ela simboliza o lugar onde a vida acontece sem palco, com mistura, com ruído, com rotina. Aquilo que Isaías, na própria palavra, chama de a Galileia das Nações. Uma região atravessada por cruzamentos, influências, fronteiras, gente diferente e fé vivida com a vida real. Jesus escolhe morar ali. E ali, ele revela um estilo próprio de Deus. Deus prefere a parte escondida da existência, onde quase tudo parece pequeno demais para virar assunto espiritual, e é justamente ali que ele se mostra com mais verdade, porque Deus se revela como uma espécie de predileção pela ocultação, longe do holofote e perto do chão do dia, da vida, do cotidiano. Por isso, converter-se ganha uma outra profundidade. Conversão vira reorientação do centro da pessoa, como quem muda o ponto de apoio interior, de modo que o Evangelho comece a tocar o que se repete, o que cansa, o que mistura intenções, o que é atravessado por contradições. E aí acontece algo decisivo. Ir para a Galileia é ir para as periferias, para aquilo que está mais distante do ideal religioso, mais afastado do que gostaríamos de mostrar. E ali descobrir que Cristo já foi antes, que já está lá, que já abriu espaço por dentro. Então a pergunta final fica mais precisa e mais incômoda para mim e para você. Em qual parte comum da nossa semana, em qual ponto escondido da nossa história, Deus está pedindo residência para transformar o que era apenas sobrevivência em começo do seu reino? Que nós, durante esse ano de 2026, ofereçamos para Deus esses espaços nas nossas Galileias, porque Ele deseja habitar para converter e transformar. Que o bondoso Deus abençoe a sua semana e esse ano de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma excelente jornada, muita paz e até a noite, se Deus quiser. Você é disciplinado e constante na sua vida de oração? O Diário de Fé é um devocional católico escrito pelo Padre Eduardo Rocha para o ano de 2026. Com a indicação do Evangelho do dia, uma reflexão, uma oração, um propósito para cada dia do ano, uma frase inspiradora e um espaço para escrever sobre a sua caminhada espiritual, o Diário de Fé é um instrumento para que você cresça e amadureça ainda mais na sua relação com Deus. Adquira o seu em www.padreeduardorocha.com.br. Nós entregamos para todo o Brasil.